Boa noite, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo é Bíblia. E hoje a gente está com novidade aqui, hein? Hoje a gente tem a ausência aí do nosso irmão. Qual é o nome dele mesmo? Já esqueci. Diego, né? Perdeu a vaga, né? O profeta maior da mesa, né? Perdeu a vaga, já perdeu o lugar, já ocuparam a sua vaga, mano. Nem lembro mais do teu nome. Esse lugar aqui é cadeira cativa agora, hein? Cadeira cativa agora é minha. É, brincadeira. Mas hoje o Diego não está conosco, mas semana que vem ele está de volta. Mas hoje a gente tem o prazer aqui de receber nosso amigo Marcos Maciel. Obrigado. Com esse nome, mais R$5, você vai longe, né? O Marcos Maciel. O próprio. Normalmente ele ajuda a gente aqui, ele faz parte do grupo. Ele fica ali atrás da câmera, mas hoje ele está sentado aqui na mesa e vai compartilhar conosco aquilo que Deus tem ministrado aí, que tem revelado para ele. Tem uma expectativa de grandes revelações, né, Bruno? Ah, com certeza. A expectativa está lá em cima hoje, né? Hoje Diego foi substituído à altura hoje. Essa é aqui dura missão de substituir o apóstolo, né? O anjo maior da igreja. Vai dar tudo certo. Tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir aqui. E vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ceia do Senhor, né? Conhecida como muitos como Santa Ceia, né? Santa Ceia. Uma perguntinha básica, rápido. Manda só para começar. Se eu não souber, o Marcos responde, pode perguntar. Ou senão a gente liga pro Diego. Né? Exatamente. Deixa eu tentar avisar o Diego para deixar o celular lá online para a gente tirar dúvida. Para consultar os universitários. A Ceia do Senhor, por que uma vez só no mês? Então, aí vai da congregação que, né, algumas pessoas fazem parte, né? Porque assim, a Ceia do Senhor ela não tem um número exato, né? Assim, na Bíblia não fala assim, você vai cear apenas uma única vez no mês, ou uma única vez no ano, ou 5 vezes por semana, ou todos os dias. Tem congregações que fazem uma vez no mês, né? Normalmente no primeiro domingo ou no segundo domingo do mês. Tem lugares que fazem uma vez no ano e tem igrejas que fazem 5, 6 vezes. Eu acho que aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que a Renascer, que tem essa prática de fazer 5 ou 6 vezes, alguém pode me corrigir. No mês. No mês. Então, se não for ela, alguém me corrige aí depois, deixa nos comentários ou cita se você conhece algum outro lugar que faz mais de uma vez. Bom, os lugares que eu passei, né, que eu congrego é apenas uma vez no mês. Eu sei que tem, se eu não me engano, também acho que é a CCB, né, faz uma vez no ano. Deve ter outras também que praticam a ceia uma vez no ano. Mas a Bíblia não fala, né, quantas vezes deveria ser feito, pelo menos no quesito do culto ao Senhor, né? Porque se nós formos levar para a igreja primitiva, eles ceiavam todas as vezes que eles se reuniam, né? Então, assim, não tinha uma data. Quantas vezes, se fosse 5, 6 vezes se reunissem, eles iam ceiar todas as vezes. Mas hoje sabemos que, né, devido a grandes divergências, né, fato de muitos pensamentos diferentes, então cada congregação normalmente tem uma quantidade exata, se é uma, se é duas, são mais vezes, né, na semana ou no ano. A questão acho que é muito mais organizacional. Exatamente, porque imagina você toda vez que você se reunir, você tem que fazer uma ceia, um movimento que é aquilo tudo ali e tal. E aí por isso que o pessoal, a maioria das igrejas, como a gente passou, eu, Bruno, acho que você também, a maioria é uma vez só por semana, eu também nunca, ou por mês, né? Na verdade eu fiz parte de 3 igrejas, só na minha vida toda, né? Sim. E não que isso seja pouco, né? E quem já passou mais também não tem problema algum. Não tem problema. Só corrija a sua fala. Na real, você só faz parte de uma igreja e você passou por 3 comunidades diferentes. Comunidade de fé, vamos assim dizer. Só existe uma igreja. Que abrange um modo interpretativo da palavra que você se identificou. Mas todas as 3 eram uma vez só no mês também. Sim. E era tudo, acho que mais ou menos a mesma coisa. O primeiro domingo ou o último domingo do mês. A pergunta foi mais para a gente já entrar no assunto mesmo. Sim, claro. Você que está assistindo aí a gente, como o Bruno falou, já deixa aí um comentário aí. Fala aí como é que é na igreja que você congrega. Se é uma vez no mês, 2, 3... Ou no ano. No ano, como é que funciona aí? E na sua opinião também, né? O que você acha a respeito disso? Porque aqui não é só a nossa opinião, mas a gente quer saber de você também. Você pode fazer um comentário aqui, responder lá no Instagram as caixinhas de pergunta, né? Segue lá 100 milhões se você não segue ainda. E nós vamos... Rapaz, você tem que... Ô, Diego, assim... Diego, hein?
Nós queremos espalhar o Evangelho, meu amigo. Queremos ser proclamadores do reino de Deus. Amém? Então, Glória a Deus. Amém. Ajuda nós aí. Vamos lá. A ceia é instituída quando? Bom, Historicamente, né? creio que podemos usar o texto de Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 26, específico verso 27, que diz assim, na minha versão, vai falar assim: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Então, aqui é quando Jesus ele vai passar por todo aquele período ali do pacto da traição, né? Vai discorrer sobre a Páscoa com seus discípulos, vai falar sobre a traição, e aí ele entra no contexto da ceia do Senhor, né? Que é aí que ele cita esse versículo aqui, que são palavras de Jesus, né? Mas o que pega muito aqui é essa questão aqui do beber dele todos. Porque muitas pessoas, por não ter uma compreensão clara do texto, ele acha que todos, às vezes, vai ser todas as pessoas que estão numa reunião de culto, onde é servida a ceia, e aí surge, como vocês sabem, aquelas famosas perguntas que acontecem, eu creio que em todo lugar. Quem pode tomar a ceia? Criança pode tomar a ceia? Ah, mas eu pequei, eu posso tomar a ceia? E a gente quer discorrer exatamente com a nossa opinião, contando também com a contribuição sua no comentário. O que você acha sobre? Você acha que todos estão aptos para tomar ceia? Vocês acham que criança pode tomar ceia? Você acha que quem pecou pode tomar ceia? O que vocês pensam em relação a isso? Começando pela questão de se todos podem tomar ceia. Quem vocês acham que não pode tomar ceia? Eu vou te falar o seguinte, se a gente for ver quem pecou não pode tomar ceia, então ninguém toma. Já começa aí. Mas por que proíbe alguns? Ah, não sei. Aí vai da doutrina, do estatuto de cada denominação ali, né? Mas é algo que eu até, por acaso, ontem foi ceia lá na comunidade onde eu congrego, né? E eu ministrei a ceia para uma parte das pessoas que estavam servindo no Ministério Infantil. Sim. E algo que eu até falei lá, Jesus não tirou ninguém da mesa. Jesus não tirou ninguém da ceia. Sim. Ele não tirou, não falou, você não pode participar. Ele serviu a ceia para todos que estavam ali com ele. Todos no recinto cearam. Todos que estavam naquela casa com ele na última ceia, ele deu a ceia para todos, inclusive para Judas. Sim. E ele sabia o que Judas faria após a ceia. Exatamente. Sim. Então, assim, eu vejo assim, né? Mano, se Jesus não tirou ninguém da ceia, o que eu acredito muito e aqueles que saem da mesa saem por conta própria. Não saem porque Jesus tirou. Sim. Sai por conta própria. Às vezes, por algo que aconteceu e alguém recriminou ou alguém tirou da mesa, mas não foi Jesus. Sim. Não foi Jesus. E aí, Marcos? Cara, dado o fato que nós somos a geração mais indesculpáveis, porque nós temos a Bíblia hoje em várias versões aqui, antes de começar aqui, nós estávamos decorrendo, né, qual que era a melhor versão, qual era a versão que a gente gostava mais e tal. E assim, creio que antigamente, como você falou, quem poderia cear, e houve movimentos, até a igreja, até hoje, que ceiam de portas fechadas, e tem o pessoal que sempre fazia restrição, quem pode cear, quem é batizado, quem não sei o que e tudo mais, e fazia sempre aquela separação sobre aquilo ali. O pessoal vivia muito, e até hoje, né, o pessoal presta muito um culto mosaico, baseado no tabernáculo, então muitas dessas coisas assim. Então, assim, quando você vai olhar para Atos e para a igreja decorrente, você vê que as coisas não são bem assim. E o pessoal tinha muita tradição da lei. O pessoal, nós mesmos como cristãos, estávamos muito debaixo da lei. E graças a Deus, eu e o Bruno, que se convertemos praticamente na mesma época, a gente já foi debaixo de uma doutrina mais da graça, voltada para a graça. Inclusive, a gente tinha um período lá, né, Bruno, que... Nova Aliança. Da Nova Aliança, exatamente. Então, ele estava explicando justamente qual a questão da ceia, né, se todos podiam cear. E, na minha visão, todos poderiam cear. Primeiramente, todos que entram na igreja ali, a não ser alguém que não é visitante pela primeira vez, ele não tem discernimento, ele nunca ouviu falar de Jesus. Foi porque alguém evangelizou, que cai até naquilo que a gente fala que
para você levar uma pessoa para a igreja, você já deveria ter evangelizado ela, apresentado Jesus para ela, discipulado ela, explicado como é que é as coisas. Hoje é dia de ceia, vão te dar um pão e um vinho. Você crê que Jesus, entendeu? Todos nós somos sacerdotes em potencial, né? Em potencial, somos sacerdotes. Sim. Evangelistas em potencial. Cumprimento do ID que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ao seu vizinho, no seu trabalho e tudo mais. E ali, todos na ceia ali, deveriam estar ali e cear. Porque, mas é o domingo que o pessoal erroneamente chama de o domingo de Santa Ceia, como se tivesse algo místico e especial naquilo ali. Não, é um culto que nós vamos cear, por isso que é ceia do Senhor e não Santa Ceia. E, dado a isso, penso que todos poderiam ir, inclusive as crianças e todos os, talvez, não batizados, mas aqueles que creram também. Então... E os pecadores, como a gente diz, os pecadores que a gente fala... todos nós pecamos. Se nós não pecamos num pecado palpável e que os outros viram a gente pecou, muitas vezes a gente pecou no nosso coração e até mesmo no nosso pensamento. Sim. Então, a única condição mesmo para que a pessoa ela não esteja apta a ceiar é o fato dela não crer em Jesus. Exato. Estamos de acordo em relação a isso, né? É isso que eu ia perguntar, né? Sim. Então, assim, se a gente for pensar, aquele que não pode cear é aquele que não crê em Jesus. Eu acredito que se for para a gente dar uma resposta, acho que a resposta mais óbvia é essa. Também. Né? Porque, assim, vai muito da comunidade. Então, a comunidade ela tem que ter isso clara no seu corpo de obreiro, de diácono, né? Das pessoas que cooperam, que servem a ceia, que fazem essa passagem do pão, né, do vinho ali, para que as pessoas recebam e possam participar. Então, se você tem isso bem claro na comunidade, em relação à distribuição da ceia, você já sabe que as pessoas que estão, vamos dizer assim, que não estão aptas a ceiar são aquelas pessoas que não são cristãs, que não professam a fé em Cristo, mas que estão ali. Mas se você não tem a compreensão que essa pessoa não é, se ela for pegar, de forma alguma você impeça ela de pegar. Depois, quem a levou pode orientar, pode, de uma certa forma, explicar para ela o que é, porque ela vai fazer ali, quando ela pega, por exemplo, se ela não for uma pessoa cristã, que crê em Jesus, não vou nem falar em relação a batizada ainda, mas se ela pegou, não vai ser eu, vai ser você que vai arrancar da mão dela, né? Vai com sabedoria, para que essa pessoa não se sinta, como que eu posso falar aqui, rejeitada, vamos dizer assim, ou até vista com, não fui bem tratada, porque de repente você pega o copinho ali, aí você vai, não, você não pode porque você não é batizado, ou qualquer argumento que o diácono ou o obreiro que está ali executando o serviço de servir a ceia possa tá passando ali a pessoa pegar. Então, assim, eu acho que vai da congregação, das pessoas, ter essa visão, sabe, ter esse filtro para identificar, para não gerar um problema, porque para nós, a orientação para que essa pessoa não seja é somente essa, se ela não crê em Jesus, porque se ela não crê em Jesus, ela vai fazer o quê? Algo que não faz sentido para ela, não vai saber discernir o que ela está fazendo. Então, para mim, eu creio que para vocês também, eu acho que essa é a principal restrição. Se a pessoa não crê em Jesus, você orienta, mas se não orientou e essa pessoa no culto pegou os elementos da ceia, deixa. Depois a pessoa que levou, ou se você tiver uma proximidade com a pessoa, você orienta o que é. Você sabe o que você fez lá? Você pegou isso, mas sabe o que você fez? Não sabia. Ela já vai chegar na próxima reunião sabendo o que de fato a ceia representa. Porque o que a gente não pode é impedi-la. Se você deixou pegar, então agora deixa cear. Se justifique. E vocês falaram também em relação a crianças, também parte muito do campo da comunidade, né? Tem lugares que as crianças fazem parte desse momento de ceia com tranquilidade. Por quê? Porque é claro dentro da comunidade, é algo bem resolvido. Mas tem lugares que crianças não participam da ceia, como por exemplo a IPB, né, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. As crianças não participam da ceia. Por quê? Porque eles entendem que a criança ela não consegue examinar, né, e ter a consciência de poder se avaliar, de fazer essa autoavaliação, de se examinar, né, avaliar se ela pode, se não pode, né, de uma forma bem simplória. Estou falando aqui, mas se fosse se aprofundar um pouco mais, vai ter mais assunto para falar. Mas já tem lugares que não, as crianças elas fazem parte da ceia. E eu espero que os pais, que são os responsáveis pelas crianças, possam instruí-los do que eles estão fazendo. Para que não se torne apenas eu vou comer o pãozinho, eu vou tomar um suco de uva, né? Porque senão a gente vai estar, vai estar diminuindo a importância daquele momento, a importância daquela celebração.
Porque se você serve a ceia ao seu filho, você deve estar ensinando ele pelo menos, para que ele não cresça com aquela mentalidade de que aquilo ali é só um pãozinho e um suquinho. Ah, pai, um pãozinho, um suquinho, aí come, aí faz sem consciência. Ah, mas não tem consciência. Então, se não tem consciência, eu falo, aí a gente vai se contradizer algumas vezes. É por isso que se você dá ceia à criança, aí no caso, se for um departamento infantil, as crianças estiver separado, né, dos pais, que a ceia, na minha opinião, acho que as crianças na ceia têm que estar junto com os pais, para que seja feito em família. Mas tem lugares que fica separado, tudo bem, nesse aspecto, vai de comunidade. Mas que tem alguém ali que seja apta para explicar também aquela ordenança, aquele sacramento que vai ser executado, para que a criança saiba o que está fazendo. Porque assim, ela não vai saber em sua totalidade. Mas se tem alguém para instruí-las, elas vão, lógico, na compreensão delas, ela vai te explicar, olha pai, hoje eu ceiei, a ceia é isso, a ceia é aquilo, do jeitinho dela, mas não pode ser simplesmente só passar, comer um pãozinho, tomar um suquinho, aí eu ceiei. Com essa visão, acho que não pode ser visto, se for nesse aspecto. Mas se tiver clareza, se a criança consegue identificar o que é, vida que segue. E isso parte muito também de você ensinar o evangelho para os seus filhos desde cedo, Sim. né? Se a ceia é um dos elementos, o ceia e batismo, que é as duas ordenanças que Jesus deixou, explicar para ela, para poder cear direitinho. Explicar para ela, ó, Jesus morreu, propiciação, ele foi o cordeiro que morreu. Explicar, deixar essas coisas muito bem claras para nossas crianças e no tempo devido eles tomarem, né, a ceia com consciência, se autoexaminando. Então vamos lá. Se você tem alguma dúvida, manda uma pergunta aí pro Bruno, pro Marquinhos. E pro Daniel também. Pro Daniel e pro Diego, que não tá aqui. Diego vai, olha só, ele vai responder de uma forma assim bem descontraída. Ele acha que ele tá de folga, mas não tá não. Não tá não. Tem trabalho para todo mundo aqui hoje. A gente tem a última ceia acontecendo lá, literalmente, na semana da Páscoa, né? Sim. Na semana antes de Jesus ser crucificado. E depois a gente vai ter ela em Paulo falando, apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios. Isso, aí lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Isso. A partir do verso 23, Paulo vai discorrer sobre a ceia, né? Na minha versão aqui vai estar assim, ó. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A gente vê isso daqui, tá? Essa versão. Portanto, aí o 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, pra gente já, porque isso gera muita dúvida nas pessoas. Sim. Né? Sim. Esse versículo 27, tem muita pessoa que entende de um jeito Sim. e deixa de participar da ceia. Sim. Porque a gente tem que entender o que é indignamente aqui, né? Indignamente, eu volto a falar, dentro da minha compreensão, é você participar desse momento sem você saber o real sentido. Porque se nós formos olhar para o campo da dignidade, e aí independente que você seja uma pessoa moral, uma pessoa que expresse vários atributos positivos de caráter, você vai continuar sendo indigno. Porque como o Marcos falou aqui, você talvez não cometeu aquele pecado que é gravíssimo assim a ponto de ferir e expor o seu testemunho. Mas você pecou por palavras, você pecou por pensamentos, ou talvez até na própria reunião da ceia ali, ao olhar alguém e você condenar aquela pessoa que ela é indigna de estar participando naquele momento, você já pecou. Porque você já está fazendo um pré-julgamento de alguém que você não sabe como que está. Você está julgando o quê? A parte exterior dela. E você não sabe como que está o interior dela. Então, assim, a compreensão que eu tenho acerca de indigno nesse momento aqui é você não ter a compreensão clara do que você está fazendo. Você está fazendo de forma indigna, porque você não consegue discernir. Como ele fala aqui, você vai comer do corpo de Cristo e vai beber do seu sangue.
tem pessoas que acham que nós somos canibais, né? Porque literalmente eles acham que nós vamos comer o corpo, a carne de Jesus, ou vamos beber do sangue. Sabemos que, acho que a Igreja Católica, né, que tem eles fazem como a fugiu agora a palavra, falei agora há pouco. Transubstanciação, né, que é como se a hóstia, né, ali representasse literalmente o corpo, a carne de Jesus, né, e o vinho, o suco de uva, representasse literalmente o sangue de Cristo. Nós pensamos diferente nesse aspecto ainda, a gente não vê como isso. Para nós, o pão é o pão, e o suco é o suco, o vinho é o vinho, porém, no momento que é feito ali a ceia, simbolicamente, nós, né, entendemos que é um momento espiritual, onde nós celebramos Jesus, né, comendo o pão como simbolicamente o seu corpo, e o vinho ali simbolizando o teu sangue, né? Então, para nós é um ato espiritual nessa parte. É tanto que depois que termina a ceia do Senhor, os elementos que ali sobram, você pode ficar tranquilo, você não precisa ficar em choque. A gente vê muitas histórias de pessoas que, né, que enterram o pão da ceia e que não fazem, pode comer, não pode... Então, para nós, passou aquele momento ali tranquilamente. Você pode comer, você pode beber sem nenhum problema, né? Até porque para nós, eu falei aqui, é um momento que é espiritual. Naquele momento ali que é consagrado, que a igreja é reunida, né? Não tem ninguém se antecipando ao outro, como a igreja de Coríntios, não tem ninguém atravessando o outro, todo mundo vai fazer. Exatamente, essa é que é a ordenação e a indignação que Paulo está falando aqui. Exatamente. Que a gente tem que ler o contexto antes e depois, quando ele decorre, ele vai falar, olha, vocês parece que não tem comida em casa. Porque a ceia, irmãos, não é... Lembra que a ceia de antigamente é diferente. Não é diferente. Era um pão que parecia uma pizza. Então, quando você vai para sair com seu irmão e paga uma pizza para ele, é quase como se estivesse ceando. Não, mas tem um simbolismo sobre isso. É uma massa que você pode pedir um suco de uva. Como é que é? Um cassineiro do diabo? Não pode, não. Não pode, não. Não alcoólico. Não alcoólico. E aí o que acontece? Porque é mesa, né? Porque é o tempo que Jesus estava ali, aí a gente tinha que falar da Páscoa, mas nem cabe. E assim, você está fazendo as coisas com bagunça ali na igreja de Coríntios, né? Os caras estavam se embriagando na ceia ali. Aí parece que não tinham comida em casa, aí comiam lá, aí comiam um na frente do outro. E se pava aquela bagunça toda, porque de fato era uma ceia. Era um lugar que você ia para comer mesmo. Para comer, mas é uma forma memorial, como o Paulo está falando. E o memorial você não faz de qualquer jeito, né? Não é o cara com um tonelzão de vinho aqui, gut. Cara, não é assim que funcionam as coisas, né? Então... E você, por que você está tomando indignamente? Porque você não está tendo respeito com a morte do Senhor. Ele anuncia aqui, né, até no versículo 26. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, é um memorial que você está fazendo ali. Então não pode ser indignamente. Você não pode comer indignamente porque você está sendo indigno na cultura ali de você fazer as coisas de qualquer jeito, de se empanturrar, cometendo até talvez o pecado de glutonaria e embriaguez, que é pecado. Sim. Entendeu? Então, assim, aí você não está tomando a ceia de forma digna, né? E outra coisa, a gente vê lá Jesus falando, antes de ser crucificado, sobre a ceia, e depois Paulo fala, quanto tempo mais ou menos vocês acham que tem antes de Jesus ser crucificado até Paulo escrever a carta para Coríntios? Tem bastante anos, tem. Né? Porque antes de Paulo ir, ele ficou 14 anos, depois da conversão, mais ou menos, não foi? Exato. 14 anos antes dele ser enviado. Então, tem no mínimo 14 anos. No mínimo 14 anos ser enviado. Tipo assim, é que Paulo até também... ele escrever a Coríntios, exatamente, o bagulho lá já estava doido em Coríntios para ele escrever a carta. Exatamente. Ele já tinha... eu chuto aí. Assim, se a gente for pegar aqui e estudar, aqui a gente não tem um estudo pronto aqui. Mas dá pra gente saber. Essa vida aqui é só de consulta, não é de estudo aqui. Mas se você pegar nas concordâncias aí e tal, e ver as coisas... vai dar uma base. Ela vai dar uma base. Vai dar uma base, não, vai dar uma coisa precisa mesmo, assim. Se você pegar em que ano que foi escrita a Carta de Coríntios, agora aqui e tal. E aí ele vai dar justamente desde a ceia do Senhor, quando foi feita a última ceia, até a época que foi escrita a Carta de Coríntios aqui. Vai ter a precisão de anos exato. Mas assim, tem mais de 20 anos fácil, filho. Fácil. 14 a gente pode já afirmar. Mas eu chuto para mais de 20. Então, assim, o negócio já tinha meio que desandado. Sim. Né? Nesse período já meio que tinha desandado.
a ordenança, assim, né? Então, assim, já não dá problema essas diferenças que a gente tem hoje de doutrina, de liturgia da ceia, né? Já estava tendo aí. Já. Para ele escrever novamente. E você vê que Corinto era uma igreja muito tranquila, né? Quase um dia B.O. Era uma igreja bem sossegada. E assim, a gente fala sobre a ceia, no aspecto assim, que é, lógico, voltado pela nossa vivência, de onde nós vivemos, do que a gente conhece um pouco de alguns lugares. Mas é uma ordenança que é muito importante e significativa. Até porque, até nesse próprio livro aqui, ó, que eu posso indicar para vocês depois, ele vai discorrer, ele vai pontuar, né, acerca pelo menos dos 3 pilares básicos para uma igreja saudável. E dentro disso vai estar o quê? As ordenanças dos sacramentos, que é o batismo e ceia. Então, uma igreja que ela é saudável, ela tem que fazer realmente com conhecimento, com muita organização, um sacramento que é super importante. É uma ordenança que o Senhor que deu a ordenança. Não nasceu na cabeça do seu pastor, vamos fazer alguma coisa que é para a gente, né, espiritualizar. Não, foi uma ordenança do próprio Jesus que falou que vocês façam até que eu volte, entendeu? Então não é qualquer pessoa que pediu para que nós fizéssemos, foi o próprio Cristo que deixou essa ordenança para que nós, né, fizéssemos sempre, no caso, que nós se reuníssemos, mas hoje, né, como nós não fazemos todos os encontros, apenas no nosso caso aqui, um domingo ao mês, não pode ser bagunçado. E por isso que tem que ter uma ordem, tem que ter uma organização. E volto a falar, não é que a gente vai escolher ou tirar as pessoas da mesa, mas tem que ser claro em meio à reunião dos santos quem pode participar daquele momento. E se existem pessoas no meio que não podem, ela tem que saber antes o porquê ela não pode participar, para que ela não se sinta excluída do corpo, né? Se porventura ela venha a tomar, ela não toma de forma indigna. Não é que a pessoa vai ser amaldiçoada ou vai morrer na hora se ela comer a ceia, não, mas ela vai fazer algo que ela não fez sentido para ela, nenhuma. Porque não fez diferença. Ela participou de um ato que para nós é de grande valia, né, uma ordenança do Senhor, mas ela participou de algo que para ela não sei o que eu fiz. Então, fez indignamente. Comeu um pãozinho, exatamente, um suquinho só. Exatamente. Então, assim, encheu a barriga. Ou foi lá achando que era um festival do suco da pipoca, né? Já quando eu era criança tinha muito isso, né? Festival do suco da pipoca. E que é engraçado você notar que Paulo só corrige esse problema na igreja de Corinto, que é uma igreja meio problemática mesmo, né? Paulo escreve a cartas aos Romanos, aos Gálatas, a Colossos, a Tessalônica, a Efésios, ao Filipe. E sempre corrigindo algum detalhe, sempre alguma coisinha ali. Ele sempre... Consultar aqui a Bíblia para a gente saber lá o livro de Coríntios. Pode continuar. Entendeu? Então, assim, ele sempre vai tratar sobre algumas coisas. Então, a ceia, talvez, nos outros lugares, na igreja de Gálatas, eles misturavam, olha só, eles misturavam a lei com a graça, né? Que Paulo corrige e dá uma cajadas fortes ali na igreja de Gálatas. Só que parece que lá a ceia estava acontecendo de forma correta. Em Éfeso é a mesma coisa, porque só foi em Coríntios que ele veio falar e foi retratar isso aqui, né? Que, querendo ou não, as cartas de Paulo é uma correção para as igrejas, né? Ela é instruções e correções que você devia ser, né? Que deveria fazer. Quando a igreja dava uma pendengada, a gente estava conversando com o Bruno, né? A gente às vezes fala muito de um amor hipócrita mesmo, assim, porque a gente só fala do abraçar e do beijar, mas do tratar você, Daniel, como um irmão, a gente não trata. E Paulo, parece que a gente só salta os versículos e os capítulos que Paulo fala de tratando a igreja. Você entendeu? Você não consegue fazer uma leitura plena como ele trata, por exemplo, dos falsos mestres e de outras coisas, e de umas correções, cara, que nós cometemos até hoje. O fato da mulher uma vez pegar o copinho de ceia e ela deixar cair o copinho de ceia e o irmão apontar, foi o anjo que disse para não deixar, tem pecado, entendeu? Tipo assim, aí você fala, acusações, né? Cara, aí você é louco, cara. Eu não sei se eu conseguiria ser crente num ambiente de 20, 30 anos atrás, não, cara. Ia ser complicado, era muito mais, o pessoal era muito lei, cara. O pessoal precisava de um culto muito mosaico ainda, era cheio de leis, misturava muito o Velho e o Novo Testamento, a Velha e a Nova Aliança. Entendeu? Tem uma separação, né? Mas aí também vai do campo que a pessoa está inserida, né? Porque assim, existem igrejas tradicionais e reformadas que são históricas, né?
E então, elas nunca assim, tinham isso. Falando dentro de um contexto, eu te entendo, mas se você for olhar por um lado também, hoje tem muitas igrejas que talvez alguns irmãos do passado falam assim, não vou congregar nesse lugar. Não, sim. Mas eu tô falando da sã teologia, cara. Sim. Alguns irmãos aí falam assim, mas não são crentes não. O que eu tô falando é da igreja legalista. O que é engraçado, né? Que os pontos, quando a gente fala, irmãos, Sim. igreja é só uma, tá? Jesus veio buscar a igreja no singular, não é no plural, não. Ah, porque a minha denominação, que não sei o que lá e tal. Igreja só é uma. A minha denominação, a sua denominação, Deus vai tirar os crentes, os salvos ali, os eleitos, dali de dentro ali, para poder ser a igreja. Aí Jesus vai tirar a igreja deles de dentro da igreja. Da igreja da igreja dele, da igreja institucional que a gente congrega hoje, né? Então, do CNPJ que a gente está inserido, né? Partindo do que você está falando aí, Marcos, em relação a questão de você saber que é uma única igreja, né? E que só somos separados talvez por uma placa, né? Separada que eu digo, eu estou falando por uma ótica boa aqui, tá? Mas assim, eu já... Separado, dividido, né? Somos divididos. Infelizmente. E assim, o que eu vejo? Por exemplo, você congrega num lugar e eu congrego em outro. Como seria se você fosse visitar, né, o lugar ao qual eu congrego e se fosse a ceia do Senhor? Você participaria da ceia ou você ia se sentir indigno de participar? Porque conheço pessoas que foram nos visitar e era ceia, acabou participando da ceia e ao chegar em sua congregação ela foi exortada, né? Pelo líder ali que não podia, porque ela tinha uma aliança com aquela pessoa e o que ela fez ali é errado. Então como que você vê isso? Então é complicado. Eu já participei. Eu já visitei igreja em dias de ceia e era ceia e eu nem sabia que era ceia. Mas eu sei, é ceia do Senhor, mano. Eu já participei de um lugar que era ceia e eu que preguei no dia ainda também. Eu sei que você vai falar, eu já participei de um lugar que era ceia e não era nem crente. Não. Eu nem estava sabendo que ia pregar. O irmão subiu lá em cima, ele mesmo me convidou e falou assim, eu fui ali, fui embaixo, fui em cima, Deus me direcionou, que é o irmão Marcos que vai pregar aqui hoje. Aí eu, eita, tá vendo quando a ceia. Ele ministrou a ceia lá e tal, e aí na hora da palavra foi eu que compartilhou a palavra, né? Sim. Aí de bate pronto, né? Parábola do filho pródigo, meu texto preferido, que você dá para tirar os 500 princípios que você arranca dali. Você pode falar do irmão do filho pródigo, você pode falar do filho pródigo, você pode falar do pai, você pode falar até das leitoinhas que estavam apacentando ali os negócios ali, como os caras estão achando ali que... Não, eu fiz essa pergunta assim por quê? Porque hoje, devido às pessoas também não buscarem ter o conhecimento da palavra de Deus, pelo menos o básico, acaba rivalizando, né, com os outros irmãos. Ah, mas eu não posso porque eu me reúno em outra igreja. Não existe outra igreja. Mano, eu já ceei em casa porque na época da pandemia. Também, já. Na época da pandemia. Houve uma época no contexto de igreja que a gente estava que a gente era ensinado a cear na célula. Sim. E tipo assim, quem pode ministrar a ceia? Qualquer sacerdote. Ah, e quem é o sacerdote? Todos nós somos sacerdotes. Então, assim, para ministrar a ceia, para fazer o memorial, é qualquer pessoa ali. Lógico que alguém que tem mais instrução, né? Sim. Alguém que tenha... E aí a gente vai fazer isso aí. Mas todos podem. Voltando no contexto lá das igrejas, que eu estou falando assim, né? Como a igreja é uma, mesmo numa igreja legalista, existe um amor e um temor pelo Senhor, que às vezes cai um pouco no legalismo da lei, mas é uma ignorância no coração deles de fazer as coisas com zelo para o Senhor. Sim. E do outro lado existe um liberalismo também, que faz de qualquer jeito, porque Jesus, paz e amor, é love, não sei o quê. E não é bem assim, porque ele é paz, amor e justiça, né? E ele é correto em todas as coisas. Por isso que é bom a gente sempre discernir certinho aqui o que a palavra quer nos dizer e instruir, certinho mesmo, para poder nós fazermos aquilo que é do agrado do Senhor. Quanto tempo essa irmã não ficou mal porque alguém disse que o copo dela caiu porque ela ficou relapsa ali, estava orando, o pastor demorou para poder tomar porque estava na oração e caiu. Aí o outro vai e acusa. O anjo derrubou o copo da mão dela, porque tem pecadora, tal, não sei o que lá. E ele acabou de cometer um pecado gravíssimo em acusar a irmã, né, no momento ali de ceia. Entendeu? Então se fosse usar no critério de indignamente, se ele chegou digno, já se tornou indigno nesse momento. Já estava mais digno. Né?
Ó, peguei a Bíblia aqui para tirar uma dúvida nossa. Segundo o estudo Roman. Oh, cara, você é outro nível, né? Só aquele... Primeira carta à Igreja de Coríntios, ano 57 depois de Cristo. Depois de Cristo. Aí você tira os 33 anos, que foi o que morreu? 33 ou 29, né? Porque existe estudos aí que essa nossa contagem não bate muito certo com a morte, com o nascimento de Jesus, na verdade, né? Há quem diz que ele morreu no ano 29. Então, o que acontece? É porque tem os 4 anos aí que são... Parece que foram colocados a mais ou a menos, um negócio aí. Então tem esses 4 anos aí. Eu não lembro mais ou menos como é que é. A história assim. é mais ou menos essa. Ele pode ter morrido então, qual foi o ano aí? 29 e qual foi o ano aí? 57 depois de Cristo. Bota menos 33, vamos para a lógica, né? Exatamente, porque cara, foi dividir aqui. 57 dividido... Não, dividido não. Menos 23. Menos 23. Menos 33 dá 24. Vocês estão ruim de conta, hein, cara? Quem faz de cabeça aqui, eu falo pra você, vai dar 32. Exatamente, 32. Aí, ó. Não, você tá errado. Como tá errado? Tu falou o quê? 32? 32. Não, 57 menos 24. Menos 33. 33. Aí dá 24, né? 57, dá 24, pô. Faz conta direito aí, mano. Cara. 57 menos 24, menos 33. 24. 24. Eu falei 20, falou mas 20, mais de 20 eu falei ali, né? Então é mais ou menos isso aí mesmo. Nada pelo tempo que Paulo foi instruído ainda por Barnabé ali e tal. O pessoal acha que Paulo caiu do cavalo e saiu pregando, né? Tipo assim. Não, E os outros demorou anos para poder ele Paulo começar era letrado, a falar. né? Letrado, mas ficou 14 anos lá sendo ministrado pelos apóstolos. Pois é. Paulo acho que não era tão improvável assim, né? Não eram outros dois, Não, né? Que não sabia da lei, não sabia de nada, né? Cara, o que acham, né? O que acham, né? Naquele tempo, um pescador que sabia ler, meu amigo, ninguém tinha escola pública naquela época, não. Cara. Então, improvável ele era, porém, dentro das condições, do que ele era como pessoa e como ele era visto diante da sociedade, né? Ele era improvável porque é um cara que está perseguindo, né, e tá até matando a igreja, né? E daqui a pouco ele tá desse lado e pregando esse Deus e agora querendo abraçar essas pessoas, então assim, ele se torna um improvável com essa ótica, mas no não campo, por não entender da lei, não por entender, não por conhecer a palavra. Assim são os outros apóstolos, né? Como você pegar hoje um dos rabinos mais famosos do Brasil hoje, que é um judeu convicto, né? Sim. E ele tem um encontro com Jesus e ele agora sai pregando Jesus. Qual a probabilidade disso acontecer, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Quase zero. A não ser dado pelo milagre do Espírito Santo de falar ali, né? Com ele ali e tal. E essa questão também que a gente fala em relação a você já ter um conhecimento, né? Ou de você perceber Deus no ambiente, é a questão que nós estávamos falando mais cedo aqui, é a questão de você discernir, ter o discernimento espiritual. Porque o cristão verdadeiro, ele tem que ser direcionado pelo Espírito. Porém, o Espírito nunca vai estar separado da palavra. Recentemente visualizou, né, na internet aquela moça que pregava o evangelho, tal, evangelista conhecida, acho que até você compartilhou também, ou foi o Marcos, ou comentamos sobre, uma moça que era evangelista, pregava nas ruas, tal, com até vários irmãos, né, na fé que caminharam junto com ela em relação a isso. E agora ela, né, se converteu, acho que é o Islã, né, o islamismo, né? Aí que a gente liga aquele alerta. Será que as pessoas realmente estão entendendo o Jesus da Bíblia? Será que elas realmente estão tendo um encontro com esse Jesus que nos convida a participar, a fazer as coisas que a Bíblia diz? Mesma coisa para a ceia, velho. Às vezes nós queremos, né, dar ceia para pessoas que entenderam superficialmente, né, ou seja, a parte teórica, mas não tiveram revelação do que a prática significa. Porque assim, há um ato, ao mesmo tempo que ele é espiritual, e assim, ele também, Paulo fala que muitos são fracos, não estou enganado. Eu creio que na cura, na ceia você pode ser curado. Ao receber do corpo de Cristo, ao comer o pão e ao beber do vinho ali, ou do suco que simboliza o sangue, eu acredito que uma pessoa pode ser curada. Porque, você está fazendo em memória de Cristo. Você está fazendo um ato espiritual, onde você está envolvendo fé,
você está fazendo memória, você está celebrando, você está executando práticas instruídas pelo próprio Jesus. Então, assim, não é somente comer para anunciar. Lógico que a ênfase em si é anunciar até que ele venha. Mas você recebe vida, você recebe vigor, você recebe cura. Eu creio assim, né? Não sei se vocês também acreditam que vocês possam, ao se alimentar ali simbolicamente do pão e do suco de uva também, receber também do Senhor. Receber cura, receber vida, receber vigor, receber até discernimento. E aí eu falo no campo pessoal aqui no caso, né? Mas a gente eu pelo menos eu tenho uma ideia assim muito, eu acho que ou eu posso estar enganado também, mas eu vejo que muitas acontece não só em questão a ceia. Vamos lá, a pessoa vai na igreja, entra num culto e sai do mesmo jeito que entrou. Não foi alimentado e nada. Tem gente que vai para um ato de ceia, participa da ceia e sai do mesmo jeito que entrou. Protocolo. Só foi, entendeu? Eu vejo muito isso. E tem gente que é o seguinte, a gente está falando do culto e da ceia. Tem gente que vai, como a gente já falou de batismo, ele vai lá, dá um mergulho, porque precisa ser batizado, e ele levanta do mesmo jeito que entrou na água, entendeu? E isso, vamos falar, a gente vai cair sempre naquela mesma conversa que a gente vem debatendo, por falta de conhecimento, por falta de discipulado, por falta de interesse, de entender, porque eu vejo que tem muita gente assim, mano, se eu não, eu vou me batizar porque eu quero ser salvo. Mas não muda, né? Não é isso novo. Aí tem gente que vai falar assim, eu vou cultuar porque eu preciso cultuar, senão eu não sou salvo. Aí o cara vai pro culto e volta do mesmo jeito. E assim, eu vou ceiar, porque se eu não ceiar, eu não tenho comunhão com Cristo. O cara vai cumprir, como é que se diz, obrigações religiosas. Né? Ele se tornou um religioso, cara, inclusive, eu acho que num lugar muito perigoso. Primeiro, ele batizou porque ele ouviu dizer que aquele que não crê, aquele que for batizado será salvo, que não crê será condenado. Aí ele faz um ato porque ele mal entendeu o versículo e alguém também não soube instruí-lo naquelas verdades ali, batizou. Aí ele vai para tomar a ceia, o suquinho e o pãozinho. Sempre tive curiosidade de saber. De Cristo, exatamente. E aí ele fala assim, cara, se eu faltar hoje no culto, cara, eu não vou ter minha bênção. Posso chegar lá, um profeta de Deus pode ir lá entregar uma bênção e eu não estar lá. E aí parte daquela questão ampla das coisas, né? E quando você estuda, cara, tua cabeça não volta mais a ser a mesma, mano. Eu até comentei com o Bruno há uns meses atrás, eu falei, cara, parece que agora que você tem muito mais tempo para você estudar, que agora você não está fazendo tantas coisas assim na igreja, eu estava pensando assim, cara, eu acho que eu estou sendo salvo só agora, parece que eu estou me convertendo legitimamente agora só agora. Agora eu estou me sentindo um eleito de verdade, porque a compreensão das coisas... porque assim, você pega pedaços soltos da Bíblia e agora parece que eles tudo se encaixaram direitinho dentro de você, assim. Eu falei, rapaz, tudo faz sentido, né? Porque a Bíblia toda ela se completa. E você passa a observar as coisas, porque agora como você não está com o copo na mão, já aquele ditado que fala assim, cara, que tipo... O cara que chega na igreja... Olha só, o cara que chega na igreja e diz assim, não, tem muito problema aqui. Aí o outro chega lá e fala assim, sabe por quê? Pega um copo de água e dá uma volta na igreja, né? O cara vai lá, tá vendo? Você viu algum defeito na igreja? Não, por quê? Porque você estava concentrado. Ou aquele mesmo concentrado, muitas vezes, é um foco bobo, né? Porque ninguém vai para a igreja para poder ficar rodando com um copo da água dentro do negócio. Você está lá justamente para prestar um culto para o Senhor e ver que a sua comunidade onde você está inserido, você está encaixado diretamente na Escritura. Porque aí é onde fala de você ter o conhecimento, porque a parte que chega da parte que a gente falou, que Paulo exorta por hábitos que nós estamos fazendo hoje, por tomar a ceia indignamente, que é o que nós estamos falando aqui hoje, cara, pode ser algo crucial, porque o meu filho, que eu não tenho ainda, mas quando eu tiver, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, que eu chego na casa do Bruno, uma corre, uma segura uma no braço, outra, hoje a outra no outro braço. E eu me preocupo com isso também. Sim. Você entendeu? Então, assim, a minha preocupação é para que essas crianças também cresçam num ambiente saudável, para que todo mundo cresça num ambiente correto, para que eles exerçam uma fé correta. Porque se tem uma coisa que Satanás quer fazer, irmãos, é usar da religiosidade e
E daquele... Fora do contexto correto. Para não ser a luz e o sal necessário para esta terra mesmo aqui, né? Que a gente acaba até se acostumando e ouvindo palavras só de bênção, a gente não vai ser os mártires do século XXI, né? E a religiosidade, ela tira algo, ela nos priva de viver algo em Cristo, né? Em Cristo, cara. A gente às vezes fica tão religioso, vamos no caso da ceia, da gente ir lá tomar ceia porque acha que é obrigação tomar ceia, ou senão não está em comunhão, né? Isso nos priva de viver realmente o que a ceia significa para a gente. Sim. O que significa para o Senhor, né? E também tem o extremo também, né? Que é os irmãos que eles valorizam mais o culto da ceia do que os outros cultos, né? Cria toda aquela expectativa, mas hoje é ceia, hoje eu tenho que estar mais... Aí o Diego não está aqui, ele poderia falar, ele gosta de falar bastante sobre a Santa Ceia e a ceia, né? Então vou deixar para ele falar numa outra oportunidade. Vamos botar uma perguntinha lá para ele responder. Mas tem pessoas que dão muito valor ao culto da ceia. Não, e ele que sugeriu o tema do programa de hoje. Hein, Diego? O tema do programa de hoje é sugerido pelo reverendo Diego Costa. Diego Costa. Procura ele lá no Instagram. Reverendo Diego Costa. Aí tem pessoas que dão muita ênfase para a ceia e os demais reuniões de culto elas ignoram. Por quê? Porque também criaram uma expectativa errada. Porque não é a ceia, né, como deveria ser feita. Que agora ela mitificou essa ceia agora. Não, essa ceia aqui é mais espiritual. Porque é na ceia que Jesus aparece. Porque é na ceia que o pastor, o reverendo, o pastor, o bispo está cheio de Deus e tem uma mensagem nova. Então a gente sabe que hoje o evangélico se tornou muito criativo, né? Mas, como o Marcos falou, e você também bem pontuou aqui, tudo vai passar pelo campo do conhecimento. Hoje, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, o crente, né, o cristão, que ele não busca, né, ter um conhecimento, ele vai ser facilmente enganado. Porque se nós já temos um hábito de ler a Escritura, se eu só ler a Escritura e eu não compreender, eu posso ser enganado. Imagina quem não lê. Vamos supor, nós estamos aqui falando sobre a ceia. Você não é obrigado a concordar com nós 100%, até porque há variedades, né, pensamentos em relação à ceia, mas você tem que ter algo definido, né, ter na Escritura como base, né, de avaliador, para que você avalie. Você não pode agora supor coisas, achar, eu acho que é assim. É que nem tem alguns lugares que, por exemplo, eles levam, eu nunca presenciei, nem quero presenciar esse momento, mas já ouvi de irmãos que vieram de ambientes assim, que eles falam que na ceia, aquelas pessoas que foram, né, surpreendidas no seu pecado, eles são expostos diante da comunidade. Ou seja, e eles não podem, né, ceiar. Por quê? Porque o pecado deles é exposto ali diante de todos. Deus me livre, né? Então, assim, aí você fica imaginando. Esses aqui são indignos porque eles pecaram. Agora todo mundo sabe que vocês são pecadores, né, assim, que praticaram. Talvez até se arrependeu. Mas estão sendo punidos, estão em disciplina. E aí eu falo para você, aí os que são dignos, no caso, estão avaliando os indignos, porque eles descobriram ou porque esses tais confessaram seus pecados. Mas eu sou digno, estou ali, eu sou digno, estou avaliando. Aí cai novamente no campo do conhecimento. Por exemplo, se eles praticassem também dos pilares para que uma igreja saudável aconteça, que é a questão da disciplina eclesiástica, essas pessoas já chegariam na ceia não com peso de condenação, mas chegariam ali diante de Jesus realmente com um sentimento e com a convicção de que são perdoados, que eles são falhos e que, assim como todos que ali estão reunidos, se ele se arrependeu, se ele pediu perdão para Deus, ele está perdoado. Porque assim, Deus que perdoa. Quem tem dificuldade de entender o perdão de Deus somos nós. Mas como que esse cara, ele está aqui conosco na mesa, ele fez tal ato, Não, mas se Deus perdoou ele, quem somos nós? Nós, como irmãos, devemos sim praticar a disciplina eclesiástica. Lógico, eu estou falando nós porque se você sabe que eu estou num ato de pecado, hoje nós temos um vínculo próximo e vocês não, né, me corrigem, vocês estão participando do meu eu, pô. Sabe se eu estou fazendo algo errado e você tem convicção. Você vai na minha casa, aí está lá, puxei um gato de energia lá, ô Daniel, chega aí, mano. Não fui eu. Vem aqui, vem aqui instalar uns ar-condicionado para mim aqui que eu meti um gato de energia aqui na minha casa. Ou não, tô com um aplicativo aqui agora que é o seguinte,
Lança no cinema hoje, você dá uma tá atualizada aqui, automaticamente já gera um CPF de alguém que eu vou usar por 3 meses grátis. Então, assim, quando expirar esse daqui eu faço uma outra atualização e vou pegar um outro Tem CPF. isso mesmo? Tem. Mas crente não faz isso, não. Teve uma pessoa uma vez que falou isso pra mim. E ele fazia... Talvez crente não, mas... Não, que tem de pseudos títulos crentes. Que assim, ele se diz cristão, né? Mas a gente sabe que não é, porque tais práticas não dá, com consciência não dá, né? Você pode até estar pecando desde que você não sabe. Uma hora você cai em si. Se você é um cristão, uma hora você cai em si. Então, assim, por não praticar a disciplina eclesiástica, e aí é o Mateus 18, do 1 a 1, vai no 1 a 1, vai no 2, depois vai diante dos presbíteros de igreja e apresenta. Mas cai nesses aspectos, as pessoas se sentem dona da razão e agora elas se tornam o quê? Avaliadores de quem pode e quem não pode. Porque quando fala-se de pecadores, quais os pecadores que não podem participar e a gente pode, assim, abre aspas, dar uma carteirada? Esse tipo de gente que está num pecado que você tem convicção e ele não quer se arrepender. Então, se ele não quer se arrepender, ele vai praticar indignamente esse ato. E nós, né, como cristãos, não temos que servir mesmo, porque vamos ter que tratar como um pagão. Porque se assim, já foi exortado, está num pecado, né, ali, é o hábito do cara já, é o estilo de vida o pecado dele, mas ele se diz irmão, se diz evangélico, e está no meio, então assim, esse não pode participar de forma alguma. Esse, nós temos assim, autoridade para não poder servir assim a eles. Porque senão vamos continuar legalizando. Pô, só geraria uma confusão terrível, né? Porque os outros não pensariam, né, nesse sentido. Confusão se não for ensinado, é que nós estamos falando, campo do conhecimento, porque os pilares é aquilo que nós temos dito, né, no decorrer dos programas. Pelo menos independente da linha teológica da igreja, como a igreja se move em questão da liturgia, ela precisa praticar pelo menos isso, a pregação correta da escritura, a exposição correta. Precisa praticar a disciplina, né, eclesiástica, precisa ordenar, sabe, fazer bem essa ordenança de batismo e ceia. Para quê? Para que as pessoas tenham clareza, porque imagina só, uma igreja que ela expõe corretamente as escrituras, né, um ponto positivo. A palavra está sendo bem exposta, né, bem pregada, está sendo bem ensinada. Então o povo está, Romanos 10, 17, está recebendo fé por ouvir a palavra de Deus. Por ouvir bem a palavra de Deus, elas vão ter convicção para quê? Para ser batizada, né, porque entenderam quem Cristo é, o que fez por ela, e vão participar da ceia corretamente, porque vão ser bem instruídas. Se porventura pecaram e permanecem no pecado, vai pela graça de Deus, pessoas vão se levantar para confrontá-las. Não veio com um, vai com dois. Como diz a Escritura. E aí vai né? seguindo as Escrituras. Para quê? Para que, se for necessário num ambiente de ceia, essa pessoa não for servida, até conhecimento dos irmãos, que é uma pessoa que vive no estilo de pecado, é conhecimento da comunidade. Crente gosta de conversar, crente gosta, né, de comentar sobre as coisas. Então, assim, vai ser algo comum no meio. Então, se porventura for de não servir, não vai ser escândalo para quem está ali. Ninguém vai se sentir acusado. A gente tem que cear, e assim, para nós lembrarmos, né, que Cristo pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. E é que nem assim, tem irmãos que é debilitado mesmo, sabe? Vive caindo nos pecados, mas não é com má intenção. E aí cabe a nós julgar o coração do irmão. Mas, assim, é que nem a gente fala assim, quem deveria cear? Quem peca, velho? A gente devia andar com um alforje de vinho, de suco e com pão, quando você precisa lembrar, velho. Não é... Cristo já pagou os meus pecados, eu sou liberto do pecado, isso não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas é como um pastor que eu tive um tempo atrás, fala, quanto mais você foca no pecado, parece que você cai. Porque ele está falando da gente olhar para Cristo, olhar para a obra consumada. Sim. Contemplar Jesus o tempo inteiro, você olha assim para Jesus. O pecado ele não pode ser uma prática cotidiana, ele tem que ser um acidente. E você peca, vamos pecar, eu vou pecar, você vai pecar. Só que assim... a gente não volta mais a praticar aquele tipo de pecado, para que sejamos igual Davi, homens segundo o coração de Deus, né? Que Davi pecou, fez um monte de coisa no Velho Testamento e tal, mas por que Deus chama ele segundo o coração? Porque ele não voltava a cometer os mesmos pecados, você entende? Não pecava novamente, ele sempre pecava nos campos de novos pecados, mas não os mesmos, você entende? Que a gente não vai descobrir todos os pecados. Quando mais a gente... como diz o outro lá, né? Quanto mais a gente se esforça para ser bom, é que a gente percebe quanto a gente é mal, né? A nossa natureza adâmica e caída quer lutar sempre contra aquilo que é espiritual.
É o que Tim Keller fala, né? Nós somos piores do que pensamos e mais amados do que nós imaginamos. Porque quando nós olhamos para a obra de Cristo consumado, o que é o memorial, o que é a Santa Ceia? Você lembrar, bicho. Aí a gente coloca lá, avo mais que a neve, nananana. Rapaz, cara. Aí o que acontece? Você falar nisso... Dá um corte. Cara, eu tenho vários talentos, mas cantar não é um deles, cara. Isso eu concordo com quem fala. Mas assim, uma vez eu participei de um culto, acho que participou também, que um culto que a gente celebrou a Santa Ceia com a música de celebração. Sim. Porque nós estávamos celebrando, né? Que às vezes a gente fica contrito, né? Ali sempre com a nossa tacinha de suco e nosso pedacinho de pão, a gente fica ali, vou mais que a neve. E teve uma vez que a gente estava lá, Galileu, Jesus, sou liberto. Era um pastor muito eloquente que a gente tinha. Aí, eu era assim, irmãos! Glória a Deus! Era todo pra frentão assim, pra frentar, que só ele, né? Eu acho que não tava, não. Tava, acho que você tava. Você tava porque na época você tava, cara, você tava. Um dia foi Santa Ceia e aí... Essa ceia. Faltou não, você tava lá, meu irmão. Você participou assim. Pulando, tá, com certeza, mais alto, pro profeta, um giro, sapatinho de fogo. Não, ficava bem assim, ó. Não, era o outro Bruno. Então, gente, pra gente fechar e não deixar meio que vago, né? A gente, mas também essa opinião aqui é nossa. Né? É nossa, respeito, às vezes de alguns lugares a gente pode até não concordar, sim, né? Sim. Com a liturgia da ceia, né? Mas a gente respeita tudo. Mas é aquilo, a gente entende isso na palavra, né? Eu acho que sim. De repente no lugar onde você congrega pode ser diferente, né? E se você entende que é o certo, amém. Se você leu a Bíblia lá e entendeu que isso é o certo, amém. Assim, a gente só vai, né? Eu posso falar por mim, eu só vou ficar pegando no pé se for contra o que a Bíblia diz. Eu sou um defensor, um apologeta da palavra, a gente entendeu? Não vai contra a questão litúrgica, mas se porventura ela fere, né, a correta ordenança, a forma de você executar, lógico que não vai ser no programa que a gente vai falar ou vai mandar em direto. A gente vai falar para você. Eu conheci alguém, por exemplo. Exatamente. Eu vou falar diretamente para você. Por exemplo, eu conheci o ato simbólico da ceia, de uma seita, que você não comia o pão, você só passava nas mãos os elementos do outro lá. Então, assim, você não comia. Era a moça que era de lá, ela falou que era assim. Eu falei, mas que... Mas tu foi dessa igreja? Não, é seita, né? Igreja não é seita. Igreja é igreja é Santa de Jesus. Eu cresci numa igreja... Eles nem se denominam mesmo igreja, eles chamam de outra coisa. Eu cresci numa comunidade que tradicional, então criança não ceava. Criança não ceava nessa comunidade. Também não tem problema. Tem uma base, tem um sentido para aquilo ali. Mas se a criança também cear, não tira da criança, não cara. Não tem problema nenhum. A criança faz parte do corpo, Coríntios fala isso aqui. E eu entendo hoje de boa que eu acho que, mano, se eu fosse pastor de uma igreja, eu falo, a criança tem que cear. Hoje eu congrego uma comunidade, as outras que eu passei também, criança ceava já. Então assim, eu não vejo problema nenhum em a criança cear. Desde que seja ensinado o que é ceia, que ela entenda, comece a entender o que significa aquilo. Não, que não seja um pãozinho e um suquinho. Né? Exato. E isso é o nosso papel. Eu já dei a ceia pro meu filho em casa. Mas pandemia, você, exatamente, você... Mano, isso aqui, você entende o que é isso aqui? Vamos ler aqui, vamos aprender o que significa, né? Para participar entendendo o que é. Então, assim, eu acho, se a gente pensar que as crianças não podem cear, mano, a gente que não pode mesmo, né? Se eles que são chamados, Jesus fala, trazei para mim, né? É assim que eu entendo. Assim, mas
respeito. Participei de comunidades na ceia do Senhor, quando Jesus estava com você, é porque ela não tinha criança naquele dia. Que se tivesse, talvez. Não está escrito também, né? Se tinha o que tinha. Não deixa entender, né? Ali não deixa entender que tinha ali, tá? Essa questão nós falamos no começo, né? Aí já é uma questão que vai entrar. Normalmente, os lugares que eu conheço que criança não sei, vai ser as igrejas que estão vinculadas ao aliancismo, né? Pacto da Aliança. E aí também eles têm respaldo bíblico e bem claro também, eu falo, e se a pessoa cresce lá, ela vai ter compreensão, ela vai entender. Vai entender. Até porque uma criança também ela não tem compreensão macro mental do memorial de Jesus, porque ela nem compreendeu ainda, né? Isso que eu falei aqui, e da mesma forma as comunidades que elas, né, permitem que as crianças participem, mas permitem como, né? Como você falou. Ensinando. Não é, vamos aqui as crianças, porque assim, dependendo das crianças, que assim, não dá pra você comparar a criança com criança, porque cada criança ela tem um time ali, né? Tem criança que é mais pra frente, ela é melhor em uma coisa, é mais inteligente em outra. Então assim, mas a responsabilidade tem que cair sempre sobre os pais. Eu acho que é o pai que tem que ser esse que vai examinar de fato a criança. Porque você falou, você conhece seu filho. Por que você serve a ceia para ele? Porque você conhece, então ele está instruído, ele sabe o que ele está fazendo. O que não dá para fazer é eu nunca falar de Deus para os meus filhos ficam na televisão o dia inteiro, não sabem nem quem é Jesus, quando chega na ceia participa normalmente como se fosse algo comum, ou seja, está participando dignamente, está criando nessa criança uma imagem negativa de um ato simbólico. Deixa eu colocar fogo no parquinho aqui. Quando você falou assim, se eu fosse pastor de uma igreja, as crianças ceariam. Aí você falou assim, porque na pandemia eu ministrei ceia para o meu filho. Você já é um pastor, tá? Lá da sua casa. Amém. O primeiro pastor da Pilar, tua esposa, é você. Você é sacerdote como homem, você é ali o referencial ali da sua casa. Você é a coluna macho, cabra macho, para sustentar as lapadas da vida do sentido ali. Então, assim, quando fala colocar fogo no parquinho, é aquela questão, né? Quem é os pastores da igreja, né? Quando o Paulo fala ali sobre essas questões, fica aberto aí para um próximo tema aí, pai, futuro. Isso aí eu vou fazer um corte e vou guardar para mim, mano. Essa fala dele. Não, mas é isso, é como você se vê. É aquela questão, irmãos, que nós temos que se ver como sacerdotes, como Deus já nos colocou como isso. Se nós olharmos para isso e assumirmos a autorresponsabilidade de sermos os cristãos que vão dar a cara. Por exemplo, tem gente que está amando essa conversa aqui, mas tem gente que talvez não vai gostar. E me perdoe, irmãos. Diante já, a gente pede perdão se você não cortou, porque não é a intenção também. A intenção aqui é trazer a luz e a clareza da palavra. Por isso que a gente diz assim, é na nossa opinião. E você pode... Por que a gente decidiu fazer isso de modo virtual? Porque talvez tenha pessoas que estejam esperando só ouvir, que já concordam no seu coração, e está esperando, aqueles 3, 4 rapazes ali concordam também. E tem uma galera que concorda também, que a gente, querendo ou não, representa uma boa quantidade de pessoas. A nossa intenção é levar as pessoas a buscarem um respaldo bíblico. Sim. Não é fazer da nossa crença, porque assim, a igreja local ao qual, né, nós fazemos parte, cada um faz parte, ela tem que estar debaixo de uma confissão de fé. Porque assim, no que vocês acreditam? Por que você pensa ser assim? E não deveria ser só a responsabilidade do pastor. Porque hoje está muito cômodo, você transfere tudo para o pastor, coitado, tudo para o líder. Chega alguém que você está evangelizando, vamos dizer assim, que hoje muitas pessoas evangelizam como? Também colocando no lugar de, como eu disse, eu só levo para o culto, eu sou evangelista, só levo. Não, desculpa. Tem a sua participação, tem o seu valor, é importante. Se você faz, continue fazendo. Mas só levar para culto não é evangelismo, entendeu? A não ser que você leve e faça o Marcos aqui, vai falando de Jesus, é os KM que você vai. Mas se você só leva, não, vou levar porque lá o líder, lá o pregador, lá alguém tem a responsabilidade. E aí você começa a transferir tudo para quê? Para a liderança. Tudo para as pessoas que têm uma responsabilidade ali com a comunidade. Se isso acontece, nós falhamos. Tem gente que faz assim,
eu tô sem emprego, ó, vai lá na minha igreja que você vai arrumar um emprego. Mano, o fulano tá doente, vai lá na igreja que ele vai ser curado. Apresenta Cristo, né, mano? Às vezes a pessoa nem conhece Cristo ainda, né? Sim. Apresenta Cristo para essa pessoa e se tiver que fazer, quem vai fazer é Cristo. Exatamente. Não é a igreja, não é ninguém. A igreja é nós, né? Nós falando. Chega junto. A nossa ideia aqui, como a gente já falou outras vezes, não é gerar polêmica, não é viralizar no YouTube nem no Instagram, é tentar ajudar, é tentar motivar a pessoas que procurar um pouco mais a escritura, estudar um pouco para entender. A gente não é dono da verdade. Sim. A gente conhece um monte de gente aí que discorda da gente completamente. Né? E a gente discorda de um monte de gente. E a gente discorda também de um monte de gente, como o Bruno falou. A nossa meta, a nossa ideia não é fazer um desserviço à igreja. Não é isso. A gente quer ajudar. A gente está aqui para ajudar, incentivar e tentar esclarecer algumas coisas, alguns pontos de vista. Claro que em 40 minutos, uma hora aqui a gente conversando, a gente não é uma aula e falar, nem tenho capacidade para isso, mas é tentar motivar a galera, a gente, porque até a gente mesmo estudar, porque para a gente fazer o programa aqui, a gente debate um pouquinho antes, debate umas ideias, eu entendo um pouquinho da ideia do Marcos, ia falar, quase que foi, do Marcos Maciel, do Bruno Ribeiro, e a gente vai compartilhando e aprendendo. Essa é a ideia do programa, tá bom? E assim é compartilhar com vocês também. E você puder compartilhar com a gente, interagir. Dá um comentário aí, dá um feedback pra gente aí, pra gente saber como é que tá aí nos programas. Pode aí. Chamar o Sem Grilhões lá no Instagram, sugerir lá. um tema, de repente se tem um tema que você tem dúvidas. Manda um direct lá, estamos abertos a te ouvir. E assim, liturgia de ceia, como a gente falou, vai ter várias igrejas aí diferentes, né? Vai ter uma denominação que vai aplicar de um jeito, denominação que vai aplicar de outro. Mas o que a gente precisa entender é o que realmente a ceia significa para a gente. Sim. Então, você entendendo o que a ceia significa para você, o que Cristo deixou de ordenança para a gente, então isso é importante, independente se é uma vez no mês, 2, 20, não é, o critério não é esse, tá? Então, é entender realmente aquilo que é a ceia e aquilo que a ceia faz na sua vida. Sim, na parte espiritual, na sua comunhão, entender isso, entendendo isso é de boa e você não fazer como obrigação, eu tenho que cear porque senão eu vou pro inferno. Não é isso, tá bom, gente? Mais uma coisa? E é isso aí, né? Vou aqui fazer a indicação aqui de hoje, né? Parte do Bruno, eu vou indicar aqui, ó, Bíblia King James. Eu tenho uma dessa aí, mas é um pouquinho 1611, primeira publicação da King James com estudo romano. Essa é top, hein? Essa é só pra... Já li algumas páginas. Que a bichinha é grossa. E aí, para você ter de apoio, né? Quero sugerir hoje essa introdução sistemática do Sproul. Somos todos teólogos, né? Isso aqui é uma verdade. Todos que falamos de Deus somos teólogos, porque temos, né, uma ideia sobre Deus e expressamos dizer aquilo que nós conhecemos sobre Deus, então nós estamos fazendo teologia. Então, se você fica criticando teologia, que você não gosta de teologia, você está fazendo teologia. Somos todos teólogos. É uma ótima introdução, né? Não é algo exaustivo. Também tem esse livro do Wayne Grudem, que é 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. São as bases, né, da fé cristã. Deixa eu botar esse aqui. Coloca esse primeiro aí. Somos todos teólogos, do Sproul. Ele é calvinista, de repente, se você se identificar com uma linha teológica um pouco diferente, você pode ler pelo menos para ter uma compreensão, né? Para ter uma ideia de pessoas que pensam diferente de você. E tem o do Wayne Grudem, que é um livro introdutório também, é uma introdução de uma introdução sistemática, também vai abordar doutrinas centrais das Escrituras, né, como o que é igreja, o que é pecado, o que é criação, coisas básicas que todo cristão deveria, né, ter compreensão. Olha só, ficou legal essa aí, hein? Essa aqui. Essa aqui, né? Melhor na mão do Marquinhos, tá de frente, ó. No Marcos, na mão do Marcos você ficou... Marcos, desculpa. Você pode me chamar o que você quiser.
Bom, e tem esse aqui, ó, eu até, acho que o segundo ou foi o terceiro episódio que nós gravamos aqui, eu até sugeri, mas eu estava lendo ele ainda. Cara, e eu li esse livro inteiro, ele é excelente, cara, ele é muito bom. Ele vai também trazer luz, né, acerca dos sacramentos, nós já falamos aqui, tanto o batismo, tanto a ceia, né, a parte de governo de igreja, de liderança de igreja, esse aí eu indico pra você, viu, Daniel? Você tem que ler esse livro, cara. Vai te ajudar muito aqui no programa e também Sinto que vai rolar uns presentes desse livro aí. Tô sentindo que eu vou ganhar um livro. Esse livro aí é maravilhoso. Aí eu quero um assim, ó, já rabiscado. Todo marcado já. Que aí Os principais tópicos você já pode pegar e ler. Ó, semana passada no programa a gente fez uma pergunta, né? E alguém respondeu aí sobre Sobre esse o personagem boneco, né? aqui, ó. Sim. Quem era o personagem? Peraí, vamos focar aqui, nele aqui, velho. Peraí. Teve um ganhador lá que vai ganhar um livro do Bruno, com estudo segundo Bruno Ribeiro. Esse é o Anakin. Pra quem não conhece, é o Darth Vader. Darth Vader, sempre antes do acidente. Eu tô desatualizado, isso daí, não sei nem quem é isso. Isso aqui é uma cultura pop muito da hora. Achei que era o Blade versão white. E hoje tem pergunta? Não? Tranquilo, né? Não, senão vai ter que ficar dando brinde, né? Próximo programa com o Próximo programa a gente o profeta Moel vai estar presente. A gente vai trazer alguma coisa, tá bom? Ó, gente, boa semana pra vocês. Fiquem com Deus. Até quinta que vem. Tamo junto, tá? Abração, fica com Deus e Deus abençoe até vocês. Quinta-feira. Continue orando aí pela gente. Tá bom? Beijão. Peraí, mas não tô me despedindo. Ninguém tava me vendo, mano. Tava assim. Beijão, gente. Fica com Deus.